Então, se você conseguir atingir qualquer um desses padrões que Jesus diz aqui, você já começa a receber aqui na terra aí a promessa, o resultado disso que você conseguiu. Então veja bem que atingindo esse padrão, você recebe bênção tanto aqui como no futuro. Então veja bem, aqueles que estão, por exemplo, sofrendo, chorando por causa do reino de Deus, eles recebem tanto uma recompensa aqui como no céu, como na vida eterna. As bem-aventuranças também estão interligadas entre si. Todas existem como um conjunto na vida de um cristão e um cristão que realmente deseja morar no céu. Então todo aquele que diz que é filho de Deus deve ter este ensinamento de Jesus como padrão na sua vida cristã e deve buscar atingir esse padrão. Então, começando aqui com aí pobres de espírito, essa tradução não é muito boa, seria melhor aí humildes de espírito, seria então direcionado àqueles que possuem um tipo de atitude diante de Deus, de necessidade de Deus, aqueles que não conseguem realizar os feitos de Deus como deveria, mas que possui aí a intenção sempre de ajudar, de abençoar aqueles que têm uma necessidade grande de conhecer mais a Deus, uma necessidade de adquirir de Deus aí as bênçãos de Deus para abençoar os outros. A visão sempre é de adquirir de Deus para abençoar, para passar para os outros, nunca para ficar para si próprio, nunca aí com uma intenção de ser grande, de ser maior do que os outros, de ganhar mais do que os outros, de ter uma posição superior aos outros. Mas sempre a posição aí é um desejo de receber de Deus, por exemplo, os dons espirituais. Para quê? Para ajudar as pessoas, para orar pelas pessoas, para abençoar as outras pessoas. Então essa é a verdadeira intenção desse humilde de espírito, que é pobreza de espírito, que indica exatamente a necessidade de mais de Deus, de buscar sempre esse mais de Deus que Ele sempre tem a nos oferecer, desde que o procuremos, o desejemos e, é claro, acreditemos que Ele tem para dar. Então aqui os que choram são bem-aventurados, porque eles serão consolados principalmente no porvir. Deus lhes enxugará todas as lágrimas, né? Veja bem que esses que choram, tanto lamentando os seus próprios pecados, como choram intercedendo pelos outros. É aqueles que estão sempre orando, buscando aí o bem dos outros, estão sempre intercedendo pelos outros, estão sempre lamentando a situação do pecado no mundo, estão vendo a situação, estão chorando diante de Deus, intercedendo junto a Deus, para que Deus possa salvar essas pessoas, para que Deus possa levar a sua presença a essas pessoas. Aqui os mansos, bem-aventurados esses mansos, porque Moisés foi um exemplo de mansidão, embora tenha chegado um dia a perder esta mansidão por um momento. Mas é um exemplo de um homem manso, a Bíblia dá testemunho que foi o homem mais manso. E Jesus, ele diz, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a mansidão perfeita está em Cristo. Essa mansidão é que traz um trato ao cristão para com os outros. É aquele trato de sempre responder com mansidão a quem lhe pergunta a respeito do reino de Deus. É aquele que tem a paciência de levar as boas novas e explicando com todo carinho, com todo amor, àqueles que necessitam aprender e conhecer o reino de Deus. Então, é um trato gentil do cristão para com aqueles que necessitam conhecer a Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados. São aqueles que desejam que a justiça de Deus prevaleça. São aqueles que desejam fazer conhecida essa justiça de Deus entre todos. E essa justiça de Deus é um milagre
é o milagre da justificação. Aquele que conhece a Deus, ele vai conhecer essa justificação. Deus nos declara justos porque nós estamos em Cristo. Deus nos declara justos porque a justiça de Deus veio sobre nós. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E Deus aplicou a justiça dele em Jesus. O juízo veio sobre Jesus, era para vir sobre nós. Mas Jesus nos substituiu. Então Deus nos declara justos porque estamos em Cristo. E Ele pagou o nosso pecado. Ele levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então essa justiça, esse desejo de justiça de Deus, não é que as pessoas sejam condenadas, não é um desejo aí de vingança, não. É um desejo que as pessoas sejam justificadas por Deus através de Jesus Cristo. Não é um desejo mau. Aqui é um desejo que a justiça de Deus seja feita entre os homens. E essa justiça é coisa boa. Então é que todos venham a arrependimento dos seus pecados e sejam justificados aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então os misericordiosos aqui são bem-aventurados, porque eles declaram a misericórdia de Deus que veio sobre eles, sobre aqueles com quem eles tratam. Então, do jeito que eles receberam a misericórdia de Deus, porque eram miseráveis pecadores, estavam na condenação eterna, mas eles foram até Deus, receberam essa salvação de Deus, foram perdoados. Assim também, eles têm misericórdia dos outros. Eles também vão de encontro às pessoas, levando essa misericórdia que receberam de Deus. Não com rancor, mas sempre com o perdão a oferecer. Esses limpos de coração são bem-aventurados porque são aqueles que procuram, que têm sempre a intenção boa de ajudar, de servir, de proclamar o Evangelho às pessoas, sempre visam o bem das pessoas. Então, limpo de coração é aquele que não tem a intenção de pecar, aquele que não programa o pecar, aquele que não tem um desejo ruim para ninguém, mas aquele que está sempre visando o bem dos outros. É aquele que está sempre lutando para melhorar, para ter uma condição melhor para servir aos outros. É aquele que está lutando para seguir esse padrão de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque eles têm uma paz que vem de Deus, é um milagre de Deus, a paz entre nós e Deus, e eles desejam que essa paz também siga até as outras pessoas, que todos conheçam essa paz também. Ele vai procurar levar esta paz a todos, porque a paz do mundo, ela é passageira, ela é enganosa, depende da situação que a pessoa estiver, que o país estiver. Mas a paz de Deus é um milagre que só é conseguido quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então o pacificador, na verdade, é aquele que leva essa paz, é aquele que transmite essa paz que ele tem com Deus, ele transmite para as outras pessoas, que faz com que as pessoas também consigam atingir essa paz, que consigam também receber essa paz que só vem através da comunhão com o Espírito Santo, que só vem através do arrependimento de pecados, que só vem com a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então são bem-aventurados os perseguidos aqui, porque, veja bem, Paulo diz para Timóteo, olha, todo aquele que quer viver de uma maneira santa, todo aquele que quer seguir a Deus, todo aquele que quer viver piedosamente, então será perseguido, será maltratado, porque o mundo odeia aquele que quer seguir a Deus. O mundo detesta a luz. Então nós devemos saber que nós somos bem-aventurados porque Deus está vendo a nossa situação. E é para nós um privilégio sofrer por causa do reino de Deus. Os apóstolos, quando eram presos, apanhavam, eles jubilavam, eles cantavam, se alegravam, porque foram perseguidos devido à sua intenção de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Então eles se alegravam,
Ficavam alegres por terem sido perseguidos por causa de Jesus. Ao contrário do que muita gente por aí. Qualquer coisinha que acontece fica choramingando, fica reclamando. Mas tem que saber uma coisa, todo cristão que realmente, legitimamente busca a santificação, busca seguir os padrões do reino de Deus, ele será perseguido, será odiado. E isso deve ser motivo de júbilo, de alegria, e não de tristeza. E Jesus mostra isso claramente aos seus discípulos. E ele diz que eles seriam perseguidos por causa dele. E todo aquele então que quer ser discípulo de Jesus deve ter isso em mente. A perseguição virá. Isso poderá até incluir sofrimento físico e outros tipos, por causa do reino de Deus. Mas Jesus então insiste que eles devem ser sal da terra, luz do mundo, ainda que lhes custe a vida. Porque a vida aqui na terra não é para se comparar com a vida eterna com Deus. Vamos ver aí na nossa revista um resumo aí dessas bem-aventuranças. Veja aí, ser bem-aventurado é ter paz e comunhão com Deus. 1 Coríntios 1:9. Ser regenerado, Tito 3:5. Experimentar uma mudança interior, 2 Coríntios 5:17. É ter a certeza de que Jesus supre todas as necessidades, Salmos 23:1. É ter alegria em toda e qualquer situação, 1 Tessalonicenses 1:6, Abacuque 3:17-18. É cantar e adorar o Senhor em todo o tempo, veja Atos 16:23-25. Então esse quadro indica para nós aí alguns resultados daquele que realmente é bem-aventurado, algumas práticas daqueles que são bem-aventurados. Vamos passar aí pelas nossas partes da lição com os seus tópicos. Vamos ver aí dentro da nossa introdução primeiro. As bem-aventuranças de Jesus destacam os princípios que fundamentam a lei e os profetas. Em cada sentença, enfatiza as riquezas espirituais em detrimento das materiais. Isso deve ter escandalizado os escribas e fariseus, porque eles se atinham mais à letra do que o espírito da lei mosaica. Veja bem, Jesus está aqui dando um tipo de ensino que já havia sido dado antes pelos profetas. Um ensino que já tinha sido dado aí pela lei, só que eles não entendiam a intenção de Deus, não entendiam aí o padrão de Deus, porque eles analisavam tudo dentro de uma justificação humana. Eles achavam então que teriam a obrigação de cumprir aquilo para adquirir o favor de Deus. E eles se julgavam capazes de cumprir aquilo, que era perfeito, sendo que o homem não era perfeito. E aqui, eles sempre olhavam isso de uma maneira material, buscando as riquezas humanas, ao contrário do desejo de Deus, que era que eles buscassem as riquezas espirituais. Então esse é o padrão que deveria ter sido seguido no Antigo Testamento, mas que não foi entendido como agora no Novo Testamento Jesus está explicando. Ninguém é justificado pelas obras, mas existe um padrão a ser seguido, que não é aquilo que vai nos justificar, porque nós somos justificados por Jesus, estamos em Cristo. Não é pelo que fazemos que somos salvos, mas pela fé em Jesus Cristo. Vamos ver as partes aí da nossa lição. Na parte 1, nós temos aí o fundamento das bem-aventuranças. Na parte 2, nós temos aí a bem-aventurança da mansidão e da misericórdia. E na parte 3, a bem-aventurança da pureza e da aflição. Então nós vamos ver aí na primeira parte, temos aí o fundamento das bem-aventuranças. Nós vamos ver aí, tópico 1, o significado das bem-aventuranças. Número 2, bem-aventurados os pobres. E número 3, bem-aventurados os que choram.